Ontem eu fiz um vídeo aqui comentando a entrevista do Ciro Gomes na Jovem Pan, no programa Morning Show, e o bate-boca que houve entre ele e o Caio Coppola. Eu fui dormir e hoje de manhã, ao acordar, muita gente comentando aqui, pedindo para que eu fale sobre a entrevista que o Ciro Gomes fez no canal dele no YouTube com o Eduardo Moreira, com o economista Eduardo Moreira. Eu já entrevistei o Eduardo Moreira aqui, vale conferir porque ele tem excelentes ideias para o Brasil, ele tem uma capacidade de esclarecer de maneira muito simples questões econômicas, então vale conhecer. Se você não conhece ainda, eu vou deixar na descrição aqui o vídeo da entrevista que eu fiz com ele e você pode depois no canal dele e conferir o que ele fala sobre o assunto. E nessa conversa entre o Ciro e o Eduardo Moreira, há vários aspectos econômicos ali, há várias questões econômicas, de propostas fatuais, de propostas concretas para o Brasil, para poder redistribuir a riqueza no Brasil, porque de longe esse é o maior problema no Brasil. Se o Brasil é um país extremamente violento, se o Brasil é um país que não fornece possibilidades de ascensão social para os trabalhadores, se o Brasil é um país no qual as pessoas morrem na fila de hospitais, ou onde as crianças não têm oportunidade de ter uma boa educação, é justamente por causa da desigualdade. Vale lembrar que é um dos países mais desiguais do mundo. Mas o que eu quero abordar é alguns aspectos humanos que o Eduardo Moreira falou ali. Bem, na verdade a desigualdade também é um aspecto humano, mas de experiências individuais dele que o levaram a se preocupar com essas questões. Eu vou citar algumas referências aqui para que você possa também acompanhar o meu raciocínio. Para começar, eu quero mencionar esse livro aqui, que eu já falei outras vezes, que é The Spirit Level, Why Equality is Better for Everyone, que é do Richard Wilkinson e Kate Pickett, que em português se chama O Nível, Por que a Igualdade é Melhor para Todos, e no qual eles falam sobre os países desenvolvidos, sobre os níveis de desigualdade e como ter igualdade contribui para uma vida melhor, em vários sentidos. Não apenas em questão de segurança, mas também em questão de saúde, em questão de longevidade, em questão de felicidade mesmo, de satisfação com a sua própria vida. Quando você vive num país mais igualitário em termos econômicos, quando o abismo social entre os mais ricos e os mais pobres não é tão grande, você, enquanto indivíduo, ainda mais se você pertencer à classe mais pobre, você se sente melhor. A sua vida é melhor. E eu digo isso não apenas pela literatura, não apenas pelo livro, não apenas por ter consultado o livro sobre isso, mas porque eu já morei em países que são bastante capitalistas, no qual você tem uma grande desigualdade, em relação a países desenvolvidos pelo menos, e também em países mais igualitários. Já morei no Brasil, obviamente, que é um país extremamente desigual. Já morei nos Estados Unidos, onde a desigualdade tem aumentado constantemente, ano após ano, você tem mais pessoas concentrando renda e mais pessoas na base mais pobres. Já morei na Europa, onde você vê uma redistribuição melhor dos recursos e onde as pessoas são mais felizes. Eu sinto isso. Hoje eu moro na Espanha, que é um dos países mais igualitários da Europa e do mundo. Esse livro tem vários gráficos interessantes aqui mostrando a correlação entre igualdade e vários índices aqui de violência, de longevidade, de bem-estar. E quando você observa a Espanha, por exemplo, ela está aqui entre França e Holanda. Ou seja, um país bastante igualitário em redistribuição de riqueza, e você percebe no dia a dia isso. Você percebe isso. Onde eu moro, por exemplo, eu moro num apartamento legal aqui. No meu prédio mora médico, mora comissário de bordo, mora piloto, mora faxineira, mora professora, mora taxista, mora todo tipo de pessoa. Então aqui o acesso a uma qualidade de vida não é vetado para quem tem um salário mínimo, por exemplo. E quando eu penso no modelo que seria mais justo para as pessoas, mais digno para as pessoas, eu penso no modelo mais ou menos como o da Europa, no qual você percebe que o abismo social entre os mais ricos e os mais pobres é muito menor do que no Brasil, sem dúvida nenhuma, e também é muito menor do que os Estados Unidos, que é uma referência para o Brasil do que é capitalismo, né? Sendo que lá, como eu disse, ano após ano você percebe que esse abismo tem aumentado. O segundo livro que eu quero mencionar aqui, que eu quero citar aqui, é 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, do Ha-Joung Chang, no qual ele fala sobre como os países ricos utilizaram certos princípios econômicos, certas práticas econômicas, protecionistas muitas vezes, para permitir que sua economia crescesse, e hoje esses mesmos países que agora são ricos proíbem que países em desenvolvimento utilizem essas práticas. Querem evitar que países pobres, que países que têm um potencial de crescimento, utilizem as práticas que enriqueceram esses países ricos e mantêm esses países com práticas neoliberais e que atuam para desmontar a economia desses países. Então vale conferir também esse livro do Ha-Joung Chang. Outro livro também que eu quero mencionar é A Elite do Atraso, de Gessé Souza, que vai explicar um ponto que a gente vai entrar aqui mais adiante, essa conversa entre o Ciro Gomes e o Eduardo Moreira sobre as elites e como as elites atuam para manter a desigualdade no Brasil. Além disso, o documentário recente que saiu agora na Netflix, Democracia em Vertigem, que também aborda essa questão das elites no Brasil. E por fim, quero citar um filme que foi indicado ao Oscar brasileiro, A Que Horas Ela Volta, com direção de Ana Mui Laerte, que é um filme excepcional com a Regina Casé,
e que mostra também esse abismo social, esse abismo econômico no Brasil. Se trata da história de uma empregada doméstica, que é interpretada pela Regina Casé, e o filme é filmado e ele acompanha o ponto de vista da empregada doméstica. E a filmagem dele, que é sensacional, ele representa constantemente, o tempo todo, esse abismo. E no momento do filme chega a filha dessa empregada, que já pertence ao novo Brasil, um Brasil no qual essa menina terá acesso a uma educação superior. E essa menina, a filha dessa empregada, ela ousa romper essa barreira, ela ousa romper esse abismo, ela ousa romper o local que as elites destinaram para ela na sociedade. Então vale conferir. E se vocês lembram bem aqui, recentemente fiz um vídeo falando sobre isso, como a ficção, como a literatura, como os filmes, nos permitem exercer a prática da empatia. Durante aquele tempo que você está lendo um livro ou está vendo um filme, você é obrigado a se pôr no papel dos personagens, a compreender os horizontes daqueles personagens e se pôr no sapato deles, se pôr no papel daquelas pessoas. E ao fazer isso, nós nos tornamos pessoas melhores também, ou deveríamos nos tornar. E essa questão da empatia é muito importante porque ela reflete muito bem o que o Eduardo Moreira fala nessa entrevista com o Ciro. Porque ele frequentemente retorna a esse tema, a essa questão, e ele conta enquanto indivíduo, né, como é que ele, que vem de uma família bem-sucedida, vem de uma família abastada, classe média alta provavelmente, ou talvez até rica, com uma formação que o leva para esses rumos, que trabalha no mercado financeiro, e como é que ele passa a olhar para fora da sua bolha econômica e social e o ver o outro também. E aqui a gente entra num elemento que talvez seja crucial para a gente entender o Brasil de hoje, a política brasileira de hoje também, porque algo que eu percebo, estando tanto tempo fora do Brasil, é que a realidade brasileira, ela dessensibiliza as pessoas, ela anestesia as pessoas. Porque eu vou ser bem sincero com vocês, não quer dizer que fora do Brasil não haja pobres, não haja indigentes, não haja crianças de rua, não haja, sabe, não haja miséria, não haja violência. Existe isso, talvez em menor grau em alguns países ou maior grau em outros países, existe isso fora do Brasil. Mas quando você está fora desse contexto e você retorna para o Brasil, você observa crianças de rua, gente. Isso é uma coisa que é muito incomum fora do Brasil. É muito incomum mesmo nos Estados Unidos, que, como eu disse, tem aumentado a desigualdade, você não observa crianças de rua. Então quando você vai para o Brasil, você observa a quantidade de crianças de rua usando drogas, por exemplo, nas praças, ou de indigentes em estado, sabe, lastimável. Isso é muito chocante. E para você que está aí cotidianamente observando isso, todos os dias você sai de casa e vê usuários de crack nas ruas, nas praças, vê crianças de rua roubando, furtando, vê indigentes constantemente, talvez você não se dê conta de quão absurdo é isso. Eu quero citar um caso aqui de um reality show que fizeram aqui na Espanha. A primeira parte se chamava Perdidos na Selva, no qual alguns espanhóis foram levados para algumas tribos, tanto na África quanto na América do Sul, no Brasil. E eles deveriam passar um mês vivendo nessa tribo, sobrevivendo nessa tribo, e depois, no final desse período, a tribo julgaria se eles se adaptaram suficientemente para serem considerados como membros da tribo. Então eles tinham que fazer um monte de coisa lá, né? Fazer um monte de práticas dessas tribos aí, viver como se fossem membros da tribo mesmo, e no final eles seriam avaliados. Depois, na segunda parte, foi mais ou menos um ano depois, eles fizeram uma outra série que foi Perdidos na Cidade. Então eles pegaram um membro dessas tribos, pessoas que não tinham nenhum contato com civilização como a ocidental nossa, né, em cidades, em grandes centros urbanos, e levaram essas pessoas dessas tribos, indígenas ou de povos africanos, para a Espanha. Trouxeram para a Espanha aqui, trouxeram para grandes cidades espanholas. Trouxeram para Madrid, trouxeram para Sevilha, trouxeram para a civilização. E tem uma cena que foi muito emocionante, muito chocante, que uma mulher de uma tribo africana, ela está andando por Madrid e ela vê uma indigente na rua, uma mulher na rua sentada num canto ali, com um papelão, e essa mulher não entende a cena que ela vê. Ela olha aquela cena e ela não compreende aquilo. E ela vai, ela se senta do lado dessa mulher e ela abraça essa mulher. Ela fica um tempo ali com ela abraçada e depois disso ela pergunta para a família, né, para a família espanhola dela, o que é aquilo? Por que essa mulher está sentada ali sozinha, abandonada, né? E eles contam, né? Ela é pobre, ela é uma indigente, ela é uma mendiga, então ela não tem nada, ela não tem casa, não tem onde morar. E essa africana fala assim para ela assim: como é que vocês permitem que um membro da sua tribo viva nessa condição? Como vocês permitem isso? Ela é uma de vocês. E talvez seja a maior lição que a gente tem que aprender. Nós vivemos em sociedade. O seu vizinho faz parte da sua tribo, de certo modo. Você pode não concordar com ele ideologicamente, você pode não concordar com ele em questão política, você pode não concordar com ele no modo como ele vive, mas ele faz parte da sua tribo. E o fracasso social dessa pessoa afeta de maneira direta a sua vida. O fracasso do Brasil enquanto sociedade, enquanto economia, enquanto divisão social, por causa dessa igualdade, te afeta diariamente e você não se dá conta de que a causa é isso. Se você tem medo de sair na rua,
à noite, ou de dia também, dependendo de onde você morar, isso em grande parte é causada pela desigualdade do Brasil. Se você tem medo de ficar doente porque você sabe que se isso acontecer você pode morrer na fila do hospital, é porque o Brasil é um país desigual. Se tem regiões da sociedade no qual você não pode entrar, porque se você entrar lá você será morto, é por causa da desigualdade social do Brasil. E esse é outro ponto que o Eduardo Moreira aborda junto com o Ciro Gomes nessa entrevista, que se há essa desigualdade tremenda no Brasil, isso não é acidental, isso não é, sabe, força do destino, isso não foi por acaso. E talvez aqui vale citar outro livro também, que se chama Por que as Nações Fracassam, do Daron Acemoglu, que fala justamente isso. Que, na verdade, o sucesso de um país, enquanto sociedade, não apenas enquanto economia, mas enquanto sociedade, tem a ver com suas instituições e o modo como as pessoas são integradas no sistema. E, basicamente, o que você tem nos países mais pobres do mundo, no Brasil inclusive, é um sistema excludente. É de uma elite que se beneficia de tudo, de todos os recursos, de todas as leis, e uma enorme massa de pessoas que são excluídas disso, da qual provavelmente você faz parte também. Porque se você for classe média, você não faz parte da elite. Você pode até pensar que faz parte da elite, mas você não faz parte da elite. Você faz parte das pessoas que são excluídas. Você pode não estar na miséria, você pode não estar morando na rua, você pode não ter que trabalhar 12 horas por dia na informalidade, mas você não faz parte da elite e você sofre as consequências dessa desigualdade também. Porque a elite não tem que se preocupar com a violência urbana. Eles têm os helicópteros deles, eles vão de um ponto ao outro sem precisar conviver com a violência urbana. Eles têm seguranças para protegê-los. Você é que sofre também essa consequência. Você também é vítima da desigualdade. E é muito fácil pôr a culpa nos mais miseráveis, nos mais marginalizados dos problemas, que são os que te afetam muitas vezes, são as pessoas mais marginalizadas que vão lá para afetar a sua vida de algum modo, e não pensar que na base disso, na base dessa desigualdade, tem interesses particulares de uma elite que é altamente gananciosa e que não se preocupa nem com o seu destino e nem com o destino da massa de pobres no Brasil. E você é estimulado, você é levado a se desensibilizar com isso, a ser anestesiado com isso, achar que isso é normal muitas vezes. Todo lugar do mundo é assim. Todo lugar do mundo é violento, todo lugar do mundo tem mendigo, todo lugar do mundo tem pobre. Sendo que, em parte, isso é até verdade, mas não nas proporções que você vê no Brasil. Então, segundo o Eduardo Moreira, o Ciro Gomes, e aquilo que essas referências que eu mencionei aqui também apresentam como solução, parte, em primeiro lugar, em tentar estreitar esse abismo que existe entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil. Não haverá nenhuma solução, enquanto sociedade, enquanto país para o Brasil, enquanto não houver esse estreitamento entre os mais ricos, os poucos mais ricos que detêm toda a riqueza do Brasil quase, e os mais pobres que não têm nada. E essa constatação muitas vezes depende de um choque de realidade. Depende de ou você ser muito pobre e você viver isso cotidianamente e chegar a um nível de percepção de que isso precisa mudar, ou você pertencer à elite ou à classe média e ter um choque de realidade, que é o que o Eduardo Moreira descreve também. Ele tendo esse choque de realidade, ele sendo obrigado a conviver com esse mundo, a conhecer esse mundo, e agora ele se forçando a isso também. Ele empreendendo o esforço de compreender a realidade dos mais pobres. Para mim, esse choque de realidade veio, em grande medida, quando eu me tornei imigrante também. Porque aí, quando eu me tornei imigrante, passei a conviver com pessoas que eu jamais conviveria antes, pessoas marginalizadas e excluídas também da sociedade. Porque quando você é imigrante nos Estados Unidos, você pertence a um grupo de excluídos também, a um grupo marginalizado, a um grupo que é subestimado. Se você for mexicano pobre nos Estados Unidos, as pessoas não esperam nada de você. Você vê, por exemplo, o Trump no discurso dele dizendo que os mexicanos são estupradores. Os caras vão lá, saem do México, cruzam a fronteira, são miseráveis, chegam nos Estados Unidos para trabalhar igual um condenado. Os caras trabalham 12, 14 horas por dia, os trabalhos mais difíceis, para vir o presidente lá e chamar esses caras de estupradores. Então, muitas vezes, para você poder tentar começar a compreender o problema, você precisa sair da sua bolha, você precisa ter um choque de realidade. Eu sei que tem muita gente que entende isso sem precisar fazer isso, mas muitos precisam disso também. E outro esforço que é necessário ser feito é de você se horrorizar com o que é horrível. É de você olhar o indigente na rua, o mendigo na rua, e não achar que aquilo ali é normal. Assim como aquela mulher africana que em Madrid vai lá e abraça o indigente e não entende aquilo, e mais do que não entender, não aceitar aquilo ali porque aquela pessoa faz parte da sua tribo, é preciso que nós desenvolvamos, mais uma vez, o esforço do horror. De você olhar o que é horrível e se horrorizar com isso. Não achar que pobreza extrema é uma coisa normal e nem aceitável. E para finalizar, já que você tem várias referências aqui, eu vou citar uma última referência que talvez explique mais ainda o Brasil e a tremenda desigualdade no Brasil, que é um mini documentário chamado Ilha das Flores. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link para esse documentário, foi dirigido pelo Jorge Furtado. E é isso, gente. É basicamente aquilo ali.
Assistam esse mini documentário aí, Ilha das Flores, e você vai entender o que eu estou dizendo aqui, é aquilo que o Eduardo Moreira está dizendo também. E que basicamente esse livro também diz, o nível. Eu vou deixar para vocês na descrição aqui todas as referências que eu mencionei aqui, vou deixar para vocês o link para a entrevista do Ciro Gomes com o Eduardo Moreira, da entrevista que eu fiz com ele também um tempo atrás, vou deixar dos livros, vou deixar do Ilha das Flores, do mini documentário, e assim vocês podem conferir esse material, estudar por conta própria, desenvolver uma capacidade de compreensão também do Brasil e do mundo. Porque esse problema do Brasil não é exclusivo do Brasil, não é único do Brasil. Essa desigualdade não é também um privilégio do Brasil. Você encontra em outros países também desenvolvimento, você encontra isso em outros locais. Mas aquilo que a gente percebe que funciona no mundo, os países que vocês acham que deram certo, são justamente os países que tentaram ativamente empreender esforços ativos para reduzir a desigualdade social, para permitir que os pobres tenham acesso ao mínimo essencial para ter dignidade. Eu quero saber se vocês viram essa entrevista ontem do Ciro Gomes com o Eduardo Moreira, o que vocês acharam sobre a entrevista e também sobre essa questão da desigualdade aí no Brasil, sobre horrorizar-se com o horror. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.